Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui, para o nosso debate, para a nossa discussão, para os nossos questionamentos, para as nossas respostas. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui ao Paulo Luz e à sua equipe de trabalho, ao Cláudio Assunção. Conheci o Paulo há bastante tempo e, nesta passagem pela vice-presidente de futebol, confirmou todas as qualificações de pessoa que a gente tem dele. Homem íntegro, correto, leal. Os amigos que eu conheci, tive e tenho, talvez sejam os amigos mais leais que até o presente momento eu tive a oportunidade de conviver. Por isso eu quero fazer esse registro em meu nome pessoal e em nome do Grêmio, ao esforço, ao trabalho que foi feito por eles, aos legados que vão deixar aqui nos processos internos e, principalmente, o agradecimento reconhecido publicamente de todo o seu esforço enquanto agentes do futebol do clube. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Silson, muito obrigado, Cláudio. O Grêmio agradece muito o trabalho de vocês e fica eternamente grato por aquilo que vocês desempenharam aqui. Boa tarde, presidente. Presidente, o Renato é um técnico de personalidade e que costuma ter um alto protagonismo nas decisões do futebol. E esse é um modelo que, inegavelmente, rendeu muitos títulos ao Grêmio. Mas no contexto de hoje, no contexto atual, o Grêmio pretende aumentar o protagonismo do clube nas decisões do futebol e, de certa forma, limitar esse protagonismo do Renato, e isso passaria pela nomeação de um executivo de futebol e de um novo vice de futebol? Sabe que essas perguntas são reincidentes e vêm de bastante tempo já, e eu gostaria de te fazer algumas colocações. A pior coisa que a gente pode fazer num ambiente coletivo, de trabalho de produção, num trabalho que tu tens que coordenar pessoas, é tu fazer, tolher ou então bloquear iniciativas pessoais de alguém. O Renato tem uma personalidade, o Renato tem um jeito de ser, o Renato tem uma forma de fazer as coisas, tem uma forma de se colocar. E, na verdade, no curso do tempo no Grêmio, pelos títulos, pelo trabalho desenvolvido, cresceu. E, automaticamente, ao crescer, se coloca, às vezes, situações mais... Mas o Renato nunca deixou de ter diálogo, nunca deixou de ter participação, nunca deixou de ter ouvidos, nunca deixou de ter uma situação nova. O que nós temos nesse momento, isto sim é importante dizer, é um momento em que vamos ter que fazer várias correções de rumos. Eu acho que é aí que está a questão, é aí que se coloca esta situação. E esses diagnósticos feitos de correção de rumos é um diagnóstico feito com ele, com a comissão técnica, nós do clube, conselho de administração, todo mundo faz as suas avaliações e as coloca no debate e toma as decisões. E o Grêmio já tomou várias decisões a respeito de muitos temas, e aqui nós vamos hoje poder anunciar algumas já desde logo, inclusive sistemas novos de metodologia, sistemas novos de diagnóstico, processo de formação, alteração de cronogramas do que diz respeito ao futebol, tem a questão que diz respeito à própria base, a preparação física do clube, tudo isso já estão situações já bem encaminhadas, resolvidas, e que vamos externar hoje aqui. Então, muito antes do que tu achar que o Renato possa ser isso, pode ser aquilo, colocado como responsável por aquilo, que tem sempre uma proximidade muito grande, e mais terá ainda, porque os processos terão alguma situação de mais controle, de mais fiscalização, e temos que reformular por dentro, que é a nossa escolha desta oportunidade, vamos reformular por dentro, ou seja, nós não vamos fazer rupturas na medida em que nós temos necessidade de jogar já amanhã, por conta da Libertadores. Então, nós não podemos começar um processo novo. Se temos que melhorar e temos a consciência que temos que melhorar, nós temos que fazer as modificações por dentro. E por dentro a faremos. E já estamos fazendo. Portanto, essa questão para mim fica muito clara de que, embora essa situação toda do Renato, claro que sempre terá cada vez mais a profundidade de um diálogo, de um debate, e eu estarei muito mais próximo do futebol daqui para frente. O Amodeu, que é o gerente geral, nosso CEO, estará mais próximo do futebol daqui para frente. Nós não teremos rapidamente a função de um novo executivo de futebol, nós teremos basicamente a função do executivo do clube dentro também do futebol, que é uma situação que ele supervisionava o gerente, mas estará aqui dentro do futebol, e esta situação é que a gente vai tocar o trabalho, observando cada vez mais a qualificação dos nossos processos internos. Presidente, boa tarde. Justamente sobre essas mudanças, principalmente no departamento de futebol, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa função do Amodeu e também se o Grêmio procura alguém para a vaga deixada pelo Paulo Luz. Não, a situação do gerente geral, do nosso CEO, vai ser exatamente para fazer as funções executivas do futebol nesse momento. De uma maneira interina, mas é uma situação que estará aqui. E eu também estarei muito mais próximo do futebol daqui para frente. Então, nós não teremos uma escolha de um novo gerente de futebol a curto prazo. Faremos primeiro essa situação, porque já estamos com a vaga ocupada com essa modelagem de formação. E no que diz respeito a outras situações,
vão tocar a vida dessa maneira porque os diagnósticos já estão feitos e as decisões já estão sendo tomadas. Presidente, o senhor não acredita que o Grêmio merecia mais mudanças ou precisaria de mais mudanças? Por exemplo, preparação física deve estar mudando, mas outras atitudes não poderiam ser tomadas porque, de fato, a campanha, como o senhor mesmo disse, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ela foi constrangedora, não era um momento de mais mudanças? E aí, me permita uma segunda. O senhor, recentemente, no Papo com o Presidente, que é um programa que realmente está surpreendendo a todos pela qualidade, disse que o Grêmio não procura goleiro. Com os fatos recentes, isso vai ser alterado? Em primeiro lugar, já quero anunciar aqui o nome do novo preparador físico do Grêmio. O Grêmio já fez a dispensa e agradeço aqui publicamente o trabalho do Márcio Meira no dia de ontem. Ele não está mais conosco e o Grêmio já contratou o Heverson Pimentel, que é o preparador físico do Red Bull Bragantino. Estará chegando aqui possivelmente amanhã ou durante a semana, já em uma escolha definida, acertada e já comunicada ao Bragantino, que só está aguardando a sua liberação, estamos só aguardando a sua liberação para ele assumir a preparação física do Grêmio. O outro processo que eu reputo importantíssimo, e que é um processo que para nós é estratégico, uma mudança de conceito, é exatamente o processo de formação, quer dizer, o trabalho de formação, geralmente ele se fazia por faixas etárias, e na medida que se vence nas faixas etárias ia subindo. Hoje o Grêmio vai fazer um processo completamente novo. Não é só pelo prédio novo que estamos integrando lá da hospedagem, da hotelaria, do albergamento dos nossos jogadores lá no CT de Eldorado, que é um prédio fantástico. Nós não faremos uma inauguração imediata porque não pudemos reunir, mas faremos um vídeo disso, depois faremos uma atitude solene. Mas o Grêmio não vai mais ter o conceito da idade vencer e automaticamente verificar o conteúdo ou a natureza de um jogador, a perspectiva do jogador. Na verdade, desde que está lá, desde a formação lá do Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20, nós já vamos trabalhar a ideia de que jogador que se aperfeiçoou, que já está pronto, que pode ser qualificado, ele vencerá etapas, e o mérito dele, a promoção dele, a inserção dele, a capacidade intelectual dele, a formação dele, principalmente o aspecto de liderança, de futebol, de comprometimento, é que vai dar o tamanho da carreira precoce que ele possa ter, e o Grêmio vai passar a ter essas doenças para ter. De outra parte, nós não temos mais Sub-23. O Grêmio não tem mais Sub-23 daqui para frente. O Grêmio fará o processo para antecipar essa formação toda numa categoria Sub-21, exatamente com os mesmos conceitos para aprimorar cada vez mais a capacidade de antecipação de formação dos jogadores. Então, todos esses processos estão sendo formados. Estamos criando também, junto disso, uma coordenação científica que vai examinar exatamente as áreas de nutrição, preparação física e fisiologia, ou seja, uma outra forma de fazer um aperfeiçoamento, aquilo que já existe, mas aperfeiçoado através de uma coordenação muito mais metodológica, muito mais científica, muito mais organizada no sentido de obter os resultados dos controles e acompanhamentos dos jogadores. Então, tudo isso são processos internos que estamos organizando, e a única coisa que, na verdade, para deixar isso tudo muito mais confortável, deixar que toda essa estrutura funcione, opere, trabalhe, e deixar exclusivamente ao treinador a função de cuidar do campo. Cuida do campo. Ele é preparado, excepcional e uma pessoa absolutamente competente para fazer disso. O que estamos fazendo aqui é exatamente um processo de completo aparelhamento de um clube do ponto de vista científico e de todas as estruturas e que o treinador tenha a missão de cuidar basicamente do campo. Presidente, o senhor falou em possíveis anúncios, fez um agora, né, do preparador físico, mas na nota que o Grêmio divulgou ontem sobre a saída do vice Paulo Luz, dizia que essa decisão já havia sido tomada antes e que ele prorrogou a sua permanência conforme a temporada se estendeu. Com isso, o senhor já havia pensado antes em um nome, o senhor vai anunciar um novo vice de futebol, aquele que estará junto com o senhor e com o Carlos Amodeu no vestiário, e sobre os reforços, sobre as contratações, o que há de efetivo, por exemplo, no interesse do Grêmio no Cássio, já que se falou em goleiro agora há pouco, presidente? Muito fortemente. Temos pelo menos 4, 5 situações conversadas, algumas com propostas formuladas e não finalizamos nenhuma delas. Mas todas essas situações, se alguma delas efetivamente vier a finalizar, que eu posso adiantar a torcida, que são jogadores muito importantes, relevantes, que virão dentro do contexto pontual de vir para ser titular da camisa do Grêmio, para ser jogador do Grêmio, no contexto do que estamos precisando hoje para ter essa perspectiva importante de fazer um grande time para 2021, nessa temporada que inicia agora.
nós vamos rigorosamente fazê-lo, e se nós tivermos a oportunidade de finalizar 2, eu creio que já estamos numa posição extremamente favorável para a reorganização de tudo aquilo que significa a qualificação do nosso time. Presidente, isso cortou um pouco da sua resposta, eu queria só que o senhor falasse de novo sobre o Cássio, essa situação do Cássio. Efetivamente o Grêmio tem interesse no Cássio, conversou com o Corinthians sobre o Cássio, e aí, avançando na minha pergunta aqui, o Jean-Pierre, o pai do Jean-Pierre fez um vídeo que viralizou, e o Jean-Pierre saiu do time, o Jean-Pierre está fora do jogo de amanhã, e a gente sabe que o senhor é um apreciador do Jean-Pierre enquanto jogador de futebol, mas efetivamente ele caiu de desempenho. O que está acontecendo com o Jean-Pierre? Qual é o futuro do Jean-Pierre? Tem alguma chance dele ser negociado? O Grêmio vai reavaliar? Vai fazer o que com o Jean-Pierre a partir de agora? Obrigado. A situação que aconteceu lá, aconteceu, não merece nem resposta, o Grêmio não está nem um pouquinho preocupado com isso, nem tampouco o Renato está preocupado com isso, porque às vezes são situações que acontecem na vida da gente, às vezes a gente tropeça, diz o que não quer dizer, fala o que não deve falar, isso acontece. Entendeu? Então, na verdade, a gente dá a dimensão e o tamanho daquilo que efetivamente é para o fato, às vezes desconhecendo. E nesse momento a gente, sinceramente, fica mais com o pedido de desculpas por ficar, mas não teria absolutamente nenhuma resposta do Grêmio àquela situação, porque não foi uma coisa importante. Segunda situação, o Jean-Pierre sim é um jogador do Grêmio, ele tem uma perspectiva enorme de fazer um grande campeonato, é um jogador que precisa de algum recondicionamento, precisa ser monitorado, acompanhado, trabalhado, estimulado, e o Grêmio tem a noção exata do que precisa fazer com ele. Eu acho que essa é a questão mais importante, fica mais relevante. E quanto ao Cássio, nós não temos nenhuma intenção não de trazer o jogador. Por mais que reconheçamos nele um grande goleiro, um grande goleiro do futebol brasileiro, sul-americano, mundial, mas nós não temos intenção de trazê-lo. Presidente, boa tarde. Você acabou de falar do Jean-Pierre, né? Por que o PP e o Paulo Vitor estão fora da relação do jogo de amanhã? O que aconteceu? Como é que vocês vão trabalhar com eles? O PP teve uma lesão, pelo que eu estou informado. Teve uma situação de um desconforto. Ele já estava isso antecedente ao jogo contra o Palmeiras, ele foi muito mais pela condição de bravura, mas ele, na verdade, tinha uma situação de desconforto e agora vai ficar recuperando aqui, porque talvez precisamos dele mais adiante, aí, logo em seguida, em plenas condições. O Paulo Vitor é uma opção técnica do treinador e eu não conheço as razões pela qual ele fez essa opção, não. Presidente, boa tarde. Eu queria lhe perguntar sobre reforços. O senhor já falou um pouquinho, mas eu queria entender melhor o perfil de reforços que o Grêmio está buscando. É um jogador mais cascudo, como já buscou em outras temporadas? Jogadores mais jovens é o que o Grêmio vai apostar para 2021? E, efetivamente, quando a torcida deve ter uma novidade, aí um nome sendo apresentado? Olha, nós já estamos trabalhando fortemente a ideia de começar a finalizar as negociações que estamos em andamento. Por quê? Porque até o final de março esgota o prazo de chegada de jogadores. Então, nós temos este prazo aqui. Talvez a gente possa finalizar alguma situação, receber o jogador um pouquinho mais adiante. Existem situações dessa natureza também, mas o que nós precisamos, logo em seguida, é ter a certeza daquilo que vamos contar. Então, desses 4 jogadores, o perfil não dá para dizer os nomes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês, que o perfil desses 4 jogadores é de vir aqui e vestir a camiseta do Grêmio e sair jogando. É inquestionável, seria inquestionável a qualificação desses jogadores, porque são jogadores importantes do futebol brasileiro e do futebol também mundial. Então não teríamos por que fazer qualquer situação. O perfil que buscamos nesse momento é este. Claro que vamos priorizar o recheio de todos os demais elencos, com os jogadores que estão aqui, com aqueles que vão ser formados, com aqueles que vão entrar, e talvez ocasionalmente mais alguma situação que possa vir, mas muito mais o complemento de plantel. Agora, tem 3, 4 contratações que são pontuais, importantes, que darão uma dimensão muito importante para o time do Grêmio, e esta visão que a direção tem, que a comissão técnica tem a respeito dessas contratações. Presidente, você já falou sobre a questão do calendário, você já falou da questão do calendário ter mudado algumas questões para o trabalho e tem jogo amanhã. Queria saber como é que o Grêmio trabalha num ano onde, em junho, vamos completar 12 meses de futebol e se pretende, em algum momento, tentar descansar os seus atletas, pensando ao longo dessa temporada, já há um planejamento quanto a isso, presidente? Quanto a isso, temos um debate interno pronto, realizado, depende muito dos resultados que vamos ter no jogo de amanhã, e esse jogo de amanhã será definitivo para o nosso planejamento. Quer dizer, se acontecer uma situação
que possa ser um encaminhamento de uma classificação, e tomara que aconteça isso, aqui não estou prevendo absolutamente nada, mas tomara que aconteça, será um contexto. Se nós não tivermos uma situação dessa natureza, será outro contexto, ou seja, a necessidade dos jogos, a necessidade daquilo que se avizinha, principalmente porque nós teremos um jogo agora que vai até o dia 17, depois teremos um outro jogo de Libertadores, se passarmos desta fase, mas somente no início de abril, possivelmente a gente utilize esse espaço no Campeonato Gaúcho com um time de transição ou com um time que vá dividir o elenco em 2 ou 3 opções, ficando alguns jogadores aqui para reforçar o time de transição e fazer um Campeonato Gaúcho reforçado com o time misto mais forte. Mas vai depender muito do resultado que tivermos amanhã. Essa situação, se for um resultado que seja muito interessante e importante para o clube, nós possamos fazer folga, assim, não num período longo, mas num período pequeno, de modo que todo mundo possa se recuperar emocionalmente, dar a sua descarregada do ponto de vista do futebol, criar as condições emocionais mais fortes para retornar logo em seguida para as disputas que vamos ter. Boa tarde, presidente. Presidente, o time do Grêmio no seu meio-campo teve muitas variações, jogou o Darlan, jogou o Matheus Henrique, jogou o Maicon, jogou o Lucas Silva, mas o Grêmio não tinha em seu elenco, além do Lucas Araújo, um volante cujas suas principais características fossem defensivas, fosse a marcação. Em virtude disso, um volante mais de marcação chega como prioridade para o time do Grêmio? Olha, creio que as deficiências do elenco a gente já tem diagnosticado e já tem medida. Pode ter certeza que uma das situações de exame que estamos fazendo em contratações passa exatamente por esse tipo de perfil de jogador. Presidente, voltando porque o senhor estava sem áudio quando o senhor começou a responder a pergunta que eu lhe fiz, então vou fazer de novo só a última parte da pergunta, presidente. No momento em que o Grêmio anunciou ontem o desligamento do vice Paulo Luz, o Grêmio dizia que era um assunto que já vinha sendo conversado e que se estendeu pela temporada. E o Grêmio já sabe quem será o substituto? O senhor pode anunciar, como os outros anúncios que o senhor já fez hoje, o senhor pode anunciar quem será o vice de futebol que estará com o senhor e com o Carlos Amodeu no vestiário? Não, ainda não. O Paulo tinha uma situação de ano, ele tinha um compromisso profissional e a extensão até o final da Copa do Brasil foi exatamente por conta do calendário e ele cumpriu de uma maneira dedicada, gremista dedicado que é, e leal exatamente aos seus princípios de cumprir aquilo que ele assume. Então, esta foi a situação. Nesse momento, né, a gerência de futebol vai ser acumulada pelo Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, e ao acumular essa função, exercerá essas 2 funções e eu estarei mais próximo do futebol nesse primeiro momento. Portanto, não teremos, nesse primeiro momento, nenhuma nomeação de um outro vice de futebol.